Olá, sejam bem-vindos ao canal Teologia Cristã em Detalhes. Meu nome é Sérgio Tavares e gostaria de convidá-los para refletirmos sobre o desenvolvimento da inteligência artificial e a utilização de robôs humanoides, que são robôs com características humanas. Você sabia que o Elon Musk da Tesla está fabricando um exército de milhares de robôs humanoides e que esses robôs já estão trabalhando na fábrica da Tesla? Você sabia que algumas igrejas pelo mundo já estão substituindo os seus pastores de carne e osso por pastores virtuais, por avatar? Ou seja, os sermões estão sendo pregados, a adoração e a oração sendo feitas pela inteligência artificial. Você confiaria a sua vida espiritual à inteligência artificial? Será que isso é de Deus? O que as Escrituras falam sobre isso? Vamos ver o que as Escrituras falam a respeito da utilização dessa tecnologia, tanto da inteligência artificial como de robôs humanoides que serão utilizados pelo Anticristo no final dos tempos, durante a grande tribulação. Pois bem, esse tema realmente é surpreendente, não é? Fique comigo até o final desse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, comente, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema, ative as notificações e dê um like. Bem, eu vou ler 3 versículos aqui do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é um livro que traz o cenário que vai estar ocorrendo no mundo no final dos tempos, conforme as visões de João. João descreveu, então, aquelas visões com os símbolos que ele conhecia naquela época. Ele não tinha ideia, por exemplo, de inteligência artificial, de robôs, de drones, de coisas modernas que estão acontecendo na nossa época, desse cenário atual. Ele sabia que a ciência se desenvolveria, certamente, ele tinha conhecimento disso, mas ele não tinha a noção da atualidade do mundo moderno, do que nós vemos hoje no mundo. Nem nós tínhamos há pouco tempo atrás. Se alguém, alguns anos atrás, falasse comigo sobre a internet, sobre inteligência artificial, sobre celular, outras invenções modernas do mundo moderno, eu certamente desconfiaria. Eu não acreditaria, não teria nem como descrever esse tipo de tecnologia. Mas hoje nós vemos que é uma realidade. Então, por exemplo, no capítulo 13, versículo 5 diz: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio. E no versículo 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqui nós vemos o anticristo, ele vai receber uma boca. Essa boca, para difamar e para blasfemar, essa boca representa a comunicação moderna, a forma que ele vai se comunicar ao mundo sobre o seu pensamento, sobre a sua ideologia, sobre o que ele vai levar de mensagem ao mundo. Então ele vai se utilizar dessa boca que é a comunicação e hoje é a internet, a tecnologia, a inteligência artificial que ele vai se utilizar para se comunicar com todo mundo e transmitir ao mundo o que ele pensa, a sua maneira de agir, o que ele vai querer exigir dos cristãos, da igreja, de Deus, dos judeus também. Aqui também fala do tabernáculo, então provavelmente ele vai perseguir também os judeus, porque ele vai certamente vir surgir em Israel para que os judeus acreditem que ele é o verdadeiro Messias, que Cristo não é o Messias, mas que ele é o verdadeiro Messias, mas ele vai perseguir os seguidores de Cristo, que a grande perseguição aqui é os seguidores de Cristo, aqueles que seguem ao Cordeiro, que é Jesus. Então aqui nós vemos que ele vai se utilizar da inteligência artificial, e a inteligência artificial está se desenvolvendo de uma forma assustadora que os cientistas hoje, inclusive os que controlam o relógio do Apocalipse, já se preocupam com esse descontrole que está havendo, inclusive nas guerras, tornando as guerras, como nós vemos hoje na guerra da Rússia contra a Ucrânia, tornando as guerras mais catastróficas e mortíferas. Então, com o passar do tempo, isso poderá ser até usado para extinguir a humanidade do planeta. Bem, no capítulo, então, no mesmo capítulo, no versículo 15, o falso profeta já agindo em nome do anticristo e também da besta, do dragão,
ou melhor, do dragão, que é o diabo, ele vai, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, ele vai mandar que todos aqueles que seguem ao anticristo, a besta, façam imagens do anticristo. E todos aqueles que não adorarem a essa imagem, ele vai dar fôlego a essa imagem, vai fazer com que essa imagem fale. E não vai ser uma imagem refletida, mas vai ser, provavelmente ele vai se utilizar aqui também da inteligência artificial, talvez de humanoides, conforme esses que estão sendo desenvolvidos hoje pela Tesla, do Elon Musk, os humanoides, o chamado Optimus. Então, esses humanoides provavelmente vão ser utilizados como imagens do anticristo também para conseguir atrair mais seguidores para o anticristo. E aqueles que não adorarem a essas imagens serão perseguidos e mortos, é o que diz no texto. Na sequência, diz o seguinte: e lhe foi dado comunicar fôlego, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, aqueles que não adorarem serão mortos. Então, hoje, algumas igrejas já estão se utilizando da inteligência artificial para substituir pastores. As pessoas já estão buscando a inteligência artificial para buscar aconselhamento espiritual. Pastores estão utilizando a inteligência artificial para fazer sermões. Nós já vemos sermões na internet sem a aparição do próprio pastor. É somente uma voz de um avatar. Então, até que ponto tem a conexão com Deus? Até que ponto tem a conexão com o Espírito Santo? Esse sermão ou essa pregação. Na Alemanha já se tem notícia que igrejas protestantes fizeram sermão com avatar de inteligência artificial. Na Finlândia também a igreja luterana já fez. Até que ponto existe uma conexão desse sermão com Deus? Biblicamente nenhuma. Biblicamente não existe nenhuma conexão, porque a inteligência artificial não tem a presença do Espírito Santo de Deus, não tem a inspiração do Espírito Santo, e se não tem a presença do Espírito Santo, não tem conexão com Deus. Então eu trouxe esse tema para reflexão. O que você acha desse tema? Você acha que é válido a utilização da inteligência artificial para aconselhamento espiritual, para fazer sermões, para pregar sermões, inclusive nas igrejas, com avatar, ou quem sabe no futuro com humanoides, substituindo a presença do pastor? Conforme vimos até aqui, então, esta falta de conexão com Deus, esse afastamento cada vez maior de Deus, trazido pela inteligência artificial, vai fazer com que no final dos tempos aconteça a grande apostasia, que foi citada por Paulo em Tessalonicenses, citado também na carta de Timóteo, citado por Jesus diversas vezes, quando Jesus disse: não vos enganem, e disse que o amor de muitos se esfriaria. Portanto, fiquemos atentos, pois essa será uma das formas de controle do anticristo no final dos tempos. Ele vai se utilizar da inteligência artificial não apenas para divulgar a sua ideologia, mas também para controlar aqueles que não têm a marca da besta. Portanto, gostaria que você refletisse sobre esse tema, sobre a influência da inteligência artificial, especialmente agora no mundo atual e no final dos tempos. Bem, se você gostou, se inscreva no canal, comente, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema, dê um like. E até o próximo vídeo em Teologia Cristã em Detalhes. Até lá!